Então vamos lá. Meu nome é Rafael Mendes Eliseu, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o auxílio-doença. Mas antes de mais nada, é bom te falar que teve uma mudança aí na nomenclatura do auxílio-doença. Hoje em dia, depois da emenda 103 de 2019, a gente passou a chamar esse benefício de benefício por incapacidade temporária. Então, sempre quando você ouvir benefício por incapacidade temporária, ele está falando sobre o antigo auxílio-doença, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar ainda com uma nomenclatura antiga para que você não faça confusão, mas é bom que você já entenda. Até no título do vídeo a gente já coloca aí auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. Então teve a mudança na nomenclatura. Outra mudança que teve aí foi a mudança de cálculo. A questão do cálculo do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, também mudou. Então ficou um pouco pior aí, pouco não, ficou bem pior aí para o segurado que recebia o benefício de auxílio-doença. Mas esse cálculo, essa mudança, eu vou falar em outro vídeo com mais calma aí, para que a gente saiba aí como que foi afetado a questão do cálculo, tá? E no benefício a gente vai falar sobre a questão do auxílio-doença aí, quem faz jus, como que é que eu requeiro esse benefício, se eu já posso requerer ou não. A lei fala que o benefício ele é concedido para aquele segurado que tem uma incapacidade superior a 15 dias consecutivos e essa capacidade, é lógico, incapacite ele de exercer o trabalho de habitual, que ele exerce de forma habitual. Tá? Então, vamos entender o que é primeiro qualidade de segurado. Existe algumas série de requisitos, mas quando a lei fala assim, é devido ao segurado, a gente deve entender segurado aquela pessoa que está protegida, aquela pessoa que está amparado pela Previdência Social. Tá? E como que eu estou amparado pela Previdência Social? Quando eu preencho os requisitos que a lei fala. E é isso que a gente vai debater aqui no vídeo, a gente que vai falar aqui no vídeo. Os requisitos são esses. O primeiro eu já falei aí, que é você ser segurado. Ser segurado, o segurado é aquela pessoa que se filia à Previdência Social, aquela pessoa que contribui com o seu carnê, aquela pessoa que tem a carteira assinada, contribuinte facultativo. Então, a partir do momento que eu me filio à Previdência Social, eu já sou segurado. Então, entenda-se segurado aí. Tá? A incapacidade. A incapacidade, muitas pessoas confundem com doença, tá? A lei fala claramente que deve ser uma incapacidade. Existem doenças que geram incapacidade e existem doenças que não geram incapacidade. Como, por exemplo, eu posso estar com dor de cabeça, eu posso estar com dor nas pernas e não estar incapacitado. Então, essa doença, ela tem que me incapacitar durante 15 dias consecutivos, mais do que 15 dias, a partir do 16º dia, e essa incapacidade, ela tem que ser temporária, tá? Ela tem que ser temporária para a gente requerer o auxílio doença. Tudo bem, eu tenho essa incapacidade temporária, o médico lá me consultou, o que falta mais para que eu possa já receber o benefício, já dar entrada no INSS? A gente fala que falta aí que a gente chama de qualidade segurada. Qualidade segurada é quando está os todos os requisitos. O último requisito é a carência. E o que é a carência? Vou falar da forma formal, depois eu explico. Carência é o número mínimo de contribuições mensais necessárias para se fazer jus de um determinado benefício. Ou seja, a carência é aquela contribuição que você faz mensal, só que você tem que ter um número mínimo de contribuições, senão você não vai fazer jus. No auxílio doença, benefício por incapacidade temporária, o que acontece? São exigidas 12 contribuições. A carência são de 12 contribuições. Ou seja, se você tiver 6, 7, 11, você não vai fazer jus.
É como se você tivesse aderido a um plano de saúde e aí no primeiro mês que você pagou, a sua esposa ficou grávida lá e aí tinha carência de 4 meses para você ter o bebê com aquele plano de saúde. Você não vai ter jus, porque você não fez ainda, não foi necessário ainda, não foi necessária a carência ainda não foi estourada, a carência não foi atingida. Então a mesma coisa no auxílio doença, tá? Então se eu entrei hoje e eu sou empregado, eu assinei minha carteira lá e não fiz jus à minha carência de 12 meses e não preenchi minha carência, não contribuí por 1 ano, eu não vou poder fazer parte, mesmo se eu tiver uma incapacidade superior a 15 dias, e mesmo se eu tiver filiado à Previdência Social, eu tenho que ter essa carência. Tudo bem, Rafael, eu tenho essa carência aí. Mas se no decorrer aí da minha vida eu perder essa carência, eu completei 12 meses, mas eu fiquei há muito tempo atrás sem contribuir, já fiquei muitos anos sem contribuir. Então, o que acontece? Primeiro a gente também tem que analisar a sua situação. Pode ser que você ainda não tenha perdido a sua qualidade de segurado, que a gente chama, né? A legislação aí dá uma folga aí de podendo chegar até 3 anos e 45 dias com a pessoa ficar com essa qualidade de segurado, que é o período que a gente chama de período de graça. Ou seja, é o período que você não contribui e mesmo assim a Previdência Social ela te protege. Mas aí, a grosso modo, eu vou falar, se você perdeu esse amparo, que precisa ser analisado, tem muita gente aí que acha que perdeu e não perdeu. Se você perdeu esse amparo aí, que a gente chama de qualidade de segurado, o que vai acontecer? Você vai ter que contribuir aí pela metade do período. Se a gente tem uma carência hoje de 12 contribuições, você teria que contribuir por 6 meses. Por 6 vezes você deveria contribuir para a Previdência. Essa carência aí cai pela metade, você não precisa completar ela inteira. Tá certo? Vamos para a parte prática, Rafael? Vamos para a parte prática. O que acontece é o seguinte, muitas vezes é isso. A pessoa está lá com a qualidade de segurado, ok? Ela está com uma incapacidade temporária, o médico dela já decretou lá, já deu atestado. Como que eu faço? Como que você me dá uma dica aí para eu conseguir esse benefício de uma forma sem ter problemas? O que acontece? Você tem seu médico assistencialista, que a gente chama aquele médico que faz aquela consulta, que detecta aquela doença em você à primeira vista. E aí, o que você tem que fazer? Primeiro, antes de tudo, você tem que reunir documentos para levar à Previdência Social, para levar ao INSS. E documentos atualizados, documentos que tenham provas, tá? O que você tem que fazer? Você tem que pegar e exigir mesmo do seu médico, tem o médico, eles têm que dar, tá? Os laudos, o que você tem, qual é a doença, o código da sua doença, qual o período que você tem que ficar afastado, tá? E esses documentos todos atualizados. O que acontece muito que a gente vê é que o segurado, ele acha que tem uma doença e que o médico, o perito lá do INSS, vai fazer uma consulta prévia e vai analisar. Não acontece uma consulta, acontece uma perícia. E essa perícia, ela não é analisada somente do que o periciando, que é o segurado, está no dia, não. Ele vê os atestados, ele vê os laudos, ele precisa ver documentos fortes para poder te dar isso aí. Então eu te aconselho a pedir laudos médicos, a pedir atestados médicos, prontuários médicos, ou seja, tudo atualizado a teu favor. Quando você chegar lá, o perito do INSS te dê logo o benefício, tá certo? Tudo bem, Rafael, eu já fiz isso, eu já tenho laudos médicos atualizados, eu tenho a qualidade segurada em dia, que o que eu disse é carência, tudo certinho, só que o perito nem olhou para minha cara, ele olhou os documentos e me deu alta, como se fala, não me deu benefício. Aí o que eu devo fazer? Então, nesse caso, eu aconselho a constituir um advogado especializado e entrar judicialmente, tá certo? O que o advogado vai fazer? Ele vai analisar o teu caso, vendo que você tem essas condições, ele vai entrar judicialmente e que você conseguindo comprovar essa tua incapacidade,
essa tua doença que gerou essa incapacidade, você consegue reverter aí e consegue puxar aí até os atrasados desde a data do requerimento, quando você deu entrada no INSS. Isso na maioria das vezes é que a gente vê em praxe aí acontecer. Ou seja, se eu entrei no INSS hoje, eles me negaram, eu entro na justiça e depois eu recebo os retroativos desde a data de entrada. Tá? Isso acontece de praxe. Pode acontecer que o perito dê do laudo médico, mas o que a gente vem vendo acontecer nos tribunais é isso. Tá certo? Então fique atento aí. Essa foi a dica de auxílio doença. Vai ter outros vídeos falando um pouco mais aprofundado aí da questão do cálculo. Aí vai ter outros vídeos aí falando da questão das doenças que impedem a carência, porque como eu falei com vocês, né, a carência em regra para auxílio doença são 12 meses. Mas existem casos que não vai ter carência. São doenças graves, acidentes de trabalho. Então, fique atento nos próximos vídeos que a gente vai falar aí isso tudo com você. Tá bom? Tem uma frase no direito que fala assim: o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, se você tem direito, ninguém vai fazê-lo por você. É você que tem que correr atrás dele e fazê-lo valer.